Bom dia, gravação iniciada. Vamos fazer hoje o CA de número 5, né, da disciplina Matemática 1, Dependência, e voltada à prova P4, ou seja, vamos resolver questões similares às questões da prova P4. Bom dia, Isabelle, seja bem-vinda. Então, conforme eu sempre faço, vamos iniciar então, o processo, e eu gostaria de saber quem é que tem dúvidas em relação a P4. Marcos respondeu. Tem como fazer uma questão semelhante a 1? Tem, vamos lá. Então, deixa eu iniciar o compartilhamento da minha tela. Pronto, compartilhamento iniciado. Estou tentando abrir aqui o Word. Pronto, abriu. Vocês estão vendo a tela do Word, pessoal? Pronto, questão. Não sei porque minimizou agora. Espera aí que o Word está... Pronto. Vou capturar essa tela. Pelo menos a questão 1. O computador está lento. Tem que ter paciência. Não sei por que está travando. Está abrindo o whiteboard. Mas está lento. Pronto, vocês estão vendo a tela legal, pessoal? Sim ou não? Sim. Pronto, está aí o enunciado da questão, né? Seja a função real dada pela lei f de x igual a x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado menos n mais 3x. Faça seu gráfico e classifique quanto aos 4 critérios estudados, tá? Bem, então eu vou, obviamente, criar outra lei, né? Então, a lei que eu vou usar é essa daqui. X ao quadrado mais 6x mais 5. Uma função real. Função real quer dizer que é a função que leva os reais nos reais. Ou seja, tanto o domínio quanto o contradomínio
são formados pelo conjunto dos números reais. Isso é o que significa função real. Então, ele quer, basicamente, que você faça seu gráfico e classifique a quanto ao crescimento, sinal, paridade e conta domínio. Então, vamos nós fazer o gráfico, né? Começa fazendo o plano cartesiano. Tá aqui o nosso plano cartesiano. E o que é que eu devo fazer agora para fazer o gráfico de uma função? O que é que eu faço agora? Devo fazer o quê, pessoal? Achar pontos, né? Dessa função, achar pares ordenados. E como é que eu acho pares ordenados? Eu atribuo valores quaisquer do domínio e vejo quais são os correspondentes. Isso aqui vai ser o gráfico de uma função de segundo grau, né? É uma parábola. A parábola, ela pode ter no máximo 4 pontos especiais. Quais são elas? As raízes, que são os pontos onde a função cruza o eixo x. Esse ponto daqui, onde cruza o eixo y, não ganha nenhum nome especial, é o ponto onde cruza o eixo y, né? E esse ponto é o quarto ponto especial, que ele é o ponto de simetria da parábola, e nesse caso aqui é o ponto mais baixo da parábola, a gente chama de vértice esse ponto. Então, fazer o gráfico da função, eu recomendo achar esses 4 pontos aqui, em vez de ficar atribuindo valores quaisquer aqui para x. Se você sair atribuindo valores quaisquer para x, pode até ser que dê certo, mas eu não sei se você vai conseguir fazer o gráfico da parábola direitinho. E se fizer esses 4 pontos, eu tenho certeza que faz. Aí como é que acha cada um deles? O mais rápido é esse daqui. Esse aqui onde cruza o eixo y, porque é só fazer x igual a zero. E quando você faz o x igual a zero, o valor de y vai dar o próprio valor do c. O nosso c aqui é 5. Ó. Então, 0 manda para o 5. Esse é o primeiro ponto. Esse é o mais rápido de todos. As raízes, como é que eu acho? Como raiz de qualquer função que eu falar a partir de agora, a raiz é um ponto que pertence ao eixo x. Se pertence ao eixo x, é porque a ordenada desses pontos vale 0. Se a imagem desses pontos vale 0, você iguala a 0 aqui na função. E ao botar 0 no valor do y, a equação que tinha 2 variáveis, agora só passa a ter uma variável. E vai dar a equação do segundo grau que a gente está habituado, né? Ax2 mais bx mais c igual a 0, né? Onde a gente pode usar, então, aquela fórmula geral que a gente chama, que alguns chamam de fórmula de Bhaskara. Eu não chamo porque esse nome está errado, tá? Mas muitos chamam de fórmula de Bhaskara. O A aqui vale 1, o B aqui vale 6 e o C aqui vale 5. Então, usando aquela fórmula, delta vai ser B ao quadrado menos 4AC. O B é 6, o A é 1 e o C é 5. 6 ao quadrado vai dar 36.
Menos 4 vezes 1 vezes 5 vai dar menos 20. O delta vai dar 16. 36 menos 20 dá 16. Então, agora continuando com aquela fórmula, a fórmula diz que é menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então, vai ficar menos 5, mais ou menos raiz de 16, sobre 2a. 2 vezes 1. Então, quem são as raízes? Quem são o x', né? E o x duas linhas, as duas raízes. Uma você pega o mais, outra você pega o menos. Pegando o mais, raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ficar mais 4 sobre 2. Pô, B não é 5 não. Errei no B aqui, viu, pessoal? O B é 6. Foi mal aqui, ó. Foi mal. B é 6, ó. Erro meu aqui. Menos 6 mais 4. Menos 6 mais 4 dá menos 2. A metade de menos 2 é menos 1. Essa é a primeira raiz. E a segunda. Agora, em vez de pegar o mais, pega o menos. Menos 6 menos raiz de delta, menos 4 sobre 2. Menos 6 com menos 4 dá menos 10. A metade de menos 10 dá menos 5. Então, acabamos de achar que menos 1 manda para 0 e que menos 5 manda para 0. Achamos as raízes. E o último ponto especial que falta achar, então já achei onde cruza y, já achei as raízes, só falta agora achar o vértice. Bem, no vídeo que eu coloquei lá disponível para vocês, eu mostro para vocês como chega no que eu vou escrever agora, tá? O vértice é achado usando as seguintes fórmulas, né? Tem uma fórmula para o x do vértice e tem uma fórmula para o y do vértice. Vale frisar que o vértice ele tem a abscissa, que eu chamo de x do vértice, e ele tem ordenada, que eu chamo de y do vértice. Então, para achar esses caras, a fórmula do x do vértice é menos b sobre 2a, e que vai dar menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. E uma coisa curiosa é que as raízes foram menos 5 e menos 1. Esse x do vértice sempre é o ponto médio dos dois. O ponto médio dos dois, ó, é exatamente o menos 3, tá, pessoal? Então, esse cara aqui é sempre o cara que está no meio, ó. Esse cara está sempre no meio dos dois. Pronto, então o x do vértice é menos 3. E agora, se eu quero saber o y do vértice, eu tenho duas maneiras. Eu posso pegar esse menos 3 e substituir aqui, e posso usar a fórmula menos delta sobre 4a. Menos o delta, a gente calculou que deu 16, e 4a vai ser 4 vezes 1. Então, vai dar 16, menos 16 dividido por 4 vai dar menos 4. Quer dizer que o menos 3 manda para o menos 4. Só para provar que é verdade, se eu botar o menos 3 aqui na lei, ó, esse resultado vai dar menos 4. Vamos ver, ó. Menos 3 ao quadrado vai dar 9. Aqui vai dar menos 18. Menos 18, mais 5. 9 menos 18 dá menos 9. Menos 9 mais 5 dá exatamente o menos 4. O cara que eu esperava que desse, que eu cheguei pela forma. Bem, mas o que interessa agora é que eu vou pagar essas contas aqui do vértice e das raízes. Vou apagar essas contas, porque eu já tenho os pontos. O que me interessa agora são os pontos. Pronto, apagadas as contas. Vamos marcar os pontos. Quais são eles? O x, ó, eu vou precisar do 0, do menos 1, do menos 2, do menos 3, do menos 4 e do menos 5. E o x, eu vou precisar do, né, aqui é o 0, 1, 2,
3, 4, 5, por causa desse cara aqui. E menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 4. Pronto, marcando os pontos agora. 0 manda para o 5. É o próprio, esse ponto aqui. Menos 1 e o menos 5 manda para o 0. São as raízes, ó. E o vértice é o menos 3 mandando para o menos 4. Pronto, com esses 4 pontos, e sabendo que esse cara aqui é o vértice, não é isso? Então, vou fazer uma coisa que parece uma letra U, né? Mas de forma bem suave. De forma bem suave. E que passe pelos pontos marcados. Espera aí que deu uma travada. Deu uma travadazinha. Pronto, vamos continuar agora. Whiteboard travando. Pronto, tá aqui. Mais ou menos isso. Eu não sei o que está acontecendo. O whiteboard continua travando. Whiteboard decidindo se vai voltar ou não. Paciência, tá, pessoal? Pronto, voltou. Que bom. Vocês estão me vendo, pessoal? Vocês estão me vendo, pessoal? Pronto. Tá aqui a parábola. Bom, então a primeira metade da questão já foi feita. Quem faz o gráfico já tem metade da questão. A outra metade é você classificar quanto aos 4 critérios, né? Classificar quanto ao crescimento, classificar quanto ao sinal, classificar quanto à paridade e classificar quanto ao contradomínio. Tudo isso tem nos vídeos que eu disponibilizei para vocês. Então, tem um vídeo só para crescimento, um vídeo só para sinal, um vídeo só para paridade e um vídeo só para contradomínio. Então, todas essas coisas estão colocadas lá nos vídeos bem certinho, tá? Bem, quanto ao crescimento, eu quero saber se ela é crescente, decrescente, constante, né? NDA, alternada. Então, vamos lá. Nesse trecho que vai daqui até aqui, ó, que eu estou pintando de amarelo, ela está caindo, ela está decrescendo, ó, até o vértice. Ela cai até aqui. E nesse trecho que eu vou deixar de azul, que é o que já está aí, nesse trecho de azul agora, ela está crescendo. Ela é estritamente crescente daqui para cá. Então, como ela tem mais de um comportamento, toda vez que a função tem mais de um comportamento, a gente chama de NDA. Em relação ao crescimento. Agora, se eu fosse estudar o crescimento, o que é que eu ia falar? Esse ponto do vértice é o menos 3. Então, para x menor que menos 3, ou seja, na região, vou escrever aqui de amarelo, né? Para a região de x menor que menos 3, ela é estritamente decrescente. Mas para x maior que menos 3, ela é estritamente crescente. Isso aqui não precisa não para a questão, tá? Só tô dizendo que isso aqui é o estudo do crescimento.
Se eu pedir para você, estude o crescimento de uma função. É basicamente dizer isso aqui. Quando é que ela cresce e quando é que ela decresce. Pronto, acabei de explicar que na parte amarela ela cresce, ela decresce, e na parte vermelha, né? Então aqui, em pouquíssimas palavras, aqui ela decresce, que está de amarelo, e o que está de azul, ela cresce. Por isso que ela é NDA. Em relação ao sinal, ela tem um trecho. Agora vamos lá, vou usar outras cores, né? Esse trecho que eu acabo de pintar de verde, aqui, ele está acima do eixo X. Como esse também, que eu também pintei de verde, está acima do eixo X. Então, nessa região, a função é positiva, porque o valor de y é positivo. É o valor de y que está me dizendo, né? Já na região abaixo do eixo X, que eu vou pintar de vermelho, nessa parte vermelha, ela está abaixo do eixo X. Então, eu falo que a função aqui ela é negativa. Então, a gente classifica a função em relação, ela pode ser positiva, ela pode ser negativa, ela pode ser nula, e se ela tiver mais de um trecho, né, desses três opções que eu dei, entre positiva, negativa e nula, ela tem mais de uma opção, ela, que é o caso dessa daqui, ela vai ser NDA. Também. E por quê? Então, agora se eu pedir, estude o sinal dessa função. Isso eu fiz numa aula síncrona com vocês. Estude o sinal. Então, as raízes são o menos 1, o menos 5 e o menos 1. Nesse trecho aqui no meio, a função é negativa. Entre o menos 5 e o menos 1 é a parte aqui que eu pintei de vermelho, né, pessoal? Essa parte aqui, ó. Aqui a função está negativa. E à direita do menos 1 e à esquerda do menos 5, a função está positiva. Então, se alguém pedir estude o sinal da função, é fazer isso aqui. Mas a questão não está pedindo isso. Então, eu estou fazendo aqui só para aumentar a informação. Basta responder que essa função aqui é NDA. É isso que eu quero. Em relação à paridade, ela claramente não tem simetria em relação ao eixo Y. Então, ela não é par. E ela também não tem simetria em relação à origem. Ela também não é ímpar. Agora, se você quer ver isso numericamente, como é que você faz? Você pega números simétricos, por exemplo, eu peguei o menos 1 e o simétrico do menos 1. A mesa voltando a aprontar aqui. Paciência. Agora a mesa fechou. Ficou com raiva e fechou. Deixa eu abrir a mesa de novo. Mesa voltando. Voltou. Então, onde eu estava? Estava aqui, né? Falando da classificação quanto à paridade. Assim, aí eu falei para pegar um número e o seu simétrico. O simétrico de menos 1 é o número 1, né? E se a função for par, essas duas imagens vão dar iguais. Se a função for ímpar, essas duas imagens aqui vão dar simétricas. E se não der nem igual, nem simétrica, ela vai ser NDA, tá? Então, quando eu botar 1 aqui, ó, vai ficar 1 ao quadrado, mais 6 vezes 1, mais 5. 6 vezes 1 dá 6, 6 mais 5, 11, 11 mais 1 dá 12. 1 dá para 12. E, de fato, ó, o 1, ó, olha o 1 aqui, e manda lá para o 12. Esse cara aqui é o 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, um ponto mais ou menos aqui, ó. Quer dizer que a minha parábola, ó, ela iria passar por esse ponto aqui, ó. Se eu continuasse ela, ó, ela continuaria a passar por aqui. Mas o que eu estou vendo é que essas imagens não são iguais,
nem simétricas. Se as imagens não são iguais nem simétricas, ela não é nem par nem ímpar. Se ela não é nem par nem ímpar, ela também é NDA em relação à paridade. E para terminar, a gente precisa classificar quanto a contradomínio. Precisa saber se ela é injetora, sobrejetora, bijetora ou NDA. Então, existem dois testes para a gente fazer, né? Dois testes. O teste da injetividade e o teste da sobrejetividade. Volto a falar que eu não dei aula sobre isso nos encontros síncronos, mas nós temos lá um vídeo que explica bonitinho o que é cada uma dessas coisas. A função é injetora quando recebe no máximo cada elemento da imagem tem no máximo um correspondente. E a função é sobrejetora quando cada elemento da imagem tem no mínimo um elemento. Então, se ela tem no mínimo um, quer dizer que ela não pode sobrar. E se a injetora ela tem no máximo um, quer dizer que não pode receber mais de uma seta. O teste da injetividade consiste em pegar uma reta e passar retas horizontais na função. E se existir, aí você traça quantas retas horizontais você quiser. Se existir pelo menos uma delas que cruze a função em mais de um ponto, ela não passa no teste da injetividade. Nessa reta que eu tracei aqui agora, azul, ela cruza a função nesse ponto e nesse. Epa, quer dizer que dois elementos aqui do domínio estão mandando para a mesma imagem. Dois elementos do domínio estão mandando para a mesma imagem. Se isso acontece, desobedece aquela definição de função injetora, que é quando todo elemento do domínio possui no máximo um correspondente. Esse elemento aqui não possui no máximo um, ele possui dois. Então a resposta é não, ele não passa no teste da injetividade. Em relação à sobrejetividade, a gente tem que discutir quem é a imagem e quem é o contradomínio. É assim que a gente faz o teste da sobrejetividade. O contradomínio já foi dado, tá aqui. E a imagem, prestem bem atenção agora, né? A imagem são os valores de y que esses pontos dessa função aqui estão associados. Então, a gente percebe que esse ponto está associado aqui a esse ponto a esse ponto aqui a esse aqui a esse, ó, e assim por diante, ó. E eu vou associando, ó. Então, ao ver essas associações, eu percebo que toda essa região que eu estou pintando de amarelo, atenção, corresponde à imagem. Então, é um intervalo que vai do menos 4, e como a parábola cresce infinitamente aqui para cima, vai do menos 4 ao mais infinito. Essa é a imagem da função. Então, notem que para descobrir a imagem de uma função, aqui é fechado e aqui é aberto. Para descobrir a imagem de uma função, eu preciso, então, do vértice, hein? Sem o vértice, e no caso aqui, foi a ordenada do vértice. Olha esse menos 4 aqui, é ele que vai entrar aqui, no final das contas, na imagem da função. Bem, aí eu olho que o contradomínio é formado pelos reais, olho que a imagem é esse intervalo, e fica bem claro que os números reais, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, sobram, né? Sobram. Se eu for botar aqui, o menos 4 recebe, o menos 3 recebe, mas o menos 5 não recebe de ninguém. Então, fica elementos sobrando. Se fica elemento sobrando, né? É porque a imagem é diferente do contradomínio. E, consequentemente, eu vou desobedecer aquela definição, que é uma função sobrejetora, quando todo elemento do contradomínio recebe, no mínimo, uma seta. Esse cara não recebeu, no mínimo, uma seta. Então, ela também não passa no teste da sobrejetividade. Se ela não é nem injetora, nem sobrejetora, ela é NDA. Então, ela é NDA em relação aos 4 critérios.
E com isso eu respondo a questão completa agora. Eu fiz o gráfico dela, tá aqui, o gráfico dela, quer dizer, tá aqui o gráfico, e classifiquei quanto aos 4 critérios. Tá aqui a classificação. Eu abro agora para perguntas. Vocês entenderam? Se vocês não entenderam, o que é que vocês não entenderam? Deu para esclarecer, pessoal? Vocês precisam responder. Senão não vou saber o que está acontecendo. O microfone, o texto. Que bom, Emily e Raquel disse que conseguiu entender. Legal, então, Emily. Mas os demais? Ainda estão presentes na aula? Senhores Edson e Marcos. E também... Diga, Marcos. Deu para entender. Isabela e Edson. Se não entendeu, essa é a hora de dizer não entendi. Que eu vou poder ajudar justamente agora. Se ficar calado nesse momento, é deixar de aprender, na minha opinião. Tem que perguntar agora. Tudo bem, Isabela e Edson? Isabelle respondeu, disse que sim, e Edson também. Então, joia. Beleza. Marcos, então, questão 1 encerrada. Então, onde vamos agora? Tem que tentar um exemplo parecido com a 3, professor? Tem sim. Então, vamos para 3 agora. Lembrando ainda, Edson, que a gente ainda vai ter a aula de função de segundo grau síncrona, tá certo, Edson? Ou Marcos, desculpa. Tá? Na aula que seria amanhã, aí não vai ser amanhã, mas aí eu vou repor na quinta-feira. Aí na quinta-feira eu vou dar uma aula síncrona sobre função de segundo grau, porque a aula passada foi função de primeiro grau e a quinta-feira é a de segundo grau. Mas vamos abrir aqui a prova. E Marcos pediu alguma coisa parecida com a 3. Então, deixa eu selecionar. Tá aqui, selecionado. Tá aqui, selecionado. E vamos lá para a mesa. Galera, todo mundo conseguindo ler aí na mesa? Sim? Pronto. Então, aqui ele pede para fazer o estudo do sinal. Eu fiz o estudo do sinal no problema passado. Ou seja, essa questão aqui vai ser bem mais rápida que a primeira. Né? Agora, embora ela não tenha pedido o estudo, o gráfico, eu acho interessante sempre fazer o gráfico. Porque é com o gráfico que a gente entende o que vai acontecer, né? Então, eu consigo fazer o estudo do sinal sem fazer o gráfico, mas eu vou fazer para vocês o gráfico porque eu acho mais fácil de explicar. A lei da função é essa, tá aqui, ó. Essa é a lei, a equação, e é claramente uma função de primeiro grau. O x elevado, o maior expoente que o x elevado é 1. Então, era função de primeiro grau. E a outra coisa que chama a atenção é que o domínio é dado por um intervalo. Já o contradomínio não, são os reais. Então, eu tenho que olhar aqui esse intervalo. Pronto, então eu vou criar uma lei de uma função. Obviamente não vai ser essa lei, vai ser outra. A lei que eu vou criar é essa daqui, ó, 5x menos 10. Pronto, tá aqui essa função. Vou criar aqui um domínio parecido, tá? O domínio vai ser do intervalo do menos 3 até o 7,
ó, um intervalo diferente, né? O contradomínio eu vou deixar igualzinho, tá? E quero saber e quero que seja feito o estudo do sinal. Bem, então se a gente fizer o gráfico dessa função, a gente vai entender claramente o que está acontecendo. Então vamos fazer o gráfico. E para fazer o gráfico, primeiro eu faço o plano cartesiano. Pronto, plano cartesiano feito. E agora nós precisamos atribuir valores para x, né? Que estejam dentro desse domínio, né? Desse domínio. Então, entre menos 3 e 7, eu posso atribuir o menos 2, posso atribuir o 0 e posso atribuir o 2, por exemplo. Esses três números estão no intervalo dado. E eu sei que o gráfico de uma função de primeiro grau, os pontos estão alinhados, então formam uma reta, né? Então eu vou fazer os três pontos, eles devem aparecer alinhados, depois eu vou unir. Agora lembrando que eu só posso unir, né? O menor valor dele é o menos 3, ó. E não pode chegar a 7, até o 6 pode, até o 6 rola, ó. Mas o 7 não rola mais para ele, porque o intervalo aqui já está aberto, tá? Bem, mas eu não vou marcar esses pontos todos, só vou marcar os três. Menos 2, manda para quem? Menos 2 manda menos 5 vezes menos 2, menos 10. 5 vai dar menos 10 com menos 10 vai dar menos 20. O menos 2 manda para o menos 20. O 0 manda para quem? É o próprio valor do B, né? O 0 manda para o menos 10. E o 2 manda para quem? 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Pronto. Vou atribuir mais um valor aqui, o 6. 6 manda para quem? Opa. 6 manda para quem? Vai ficar 30 menos 10, vai dar 20. Pronto. Então, fiz aqui 4 pontos. Eles vão estar certamente alinhados, formando uma reta. Se não tiver, eu errei na conta. Ou vou errar na marcação daqui do plano cartesiano. Então, fiquem atentos para não cometer esse erro. E como eu tenho aqui 6, ó, do 6 ao 3, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, 6, esse cara daqui. E o menor aqui, menos 2. Menos 1, menos 2. Mas a imagem vai até o menos 3, ó. Então, vou marcar o menos 3. Ó. E vai aqui também até o 7, ó. Então, olha aqui, eu fico olhando para o domínio, né? Desculpa, falei imagem. Olho para o domínio aqui, né? Já a imagem, ela varia de mais 20 até menos 20. Se eu for colocar a divisão de 1 em 1, eu estou lascado. Então, é bom botar a divisão de 5 em 5. 5, 10, 15, 20. Pronto. Aqui embaixo tem que ser a mesma tamanho, proporcional. Se não for proporcional agora, eu vou errar no gráfico. Menos 5, ó, mesmo tamanho. Menos 10, menos 15 e menos 20. Pronto. Marcando os pontos. Menos 2, mandando para o menos 20. Primeiro ponto. 0, mandando para o menos 10. Segundo ponto. 2, mandando para o 0. Terceiro ponto. Conforme eu falei, ó, alinhados, ó. E 6, mandando para o 20. Quarto ponto. Para fazer uma reta, bastaria ter feito 2 pontos. Fiz 4 aqui. Um ponto a mais nunca é ruim. Perceba que eles estão alinhados e agora eu vou unir. Mas vou unir até onde? Então, se eu unisse indefinidamente, seria uma reta que cresceria para cá infinitamente para a direita e uma reta que cresceria para cá também infinitamente aqui para a esquerda.
Só que foi dito para a gente que o domínio vai do menos 3 ao 7. Então, eu só posso ir do menos 3 e o 7 eu não marquei. Vou marcar aqui o 7, ó. 7 mandaria para quem? 7 vezes 5, 35. 35 menos 10 daria 25. Então, o 7 mandaria para o 25. Ó. 25 seria a próxima marquinha aqui, ó. O 7 mandaria para o... Olha aqui, bonitinho. Batendo. Só que aqui esse ponto não faz parte da função. Então, aqui a bolinha tem que ser aberta. Atenção. Bolinha aberta aqui. Daqui para baixo a função existe. Daqui para cima, não, ela não existe. Por quê? Porque a partir daqui, os valores de x são maiores que 7. E os valores maiores que 7 não fazem parte do domínio. Então, não posso marcar. E a mesma limitação tem aqui no menos 3. Menos 3 manda para quem? Também não calculei o menos 3. Ó. Menos 3 vai dar menos 25. Ó. Se você botar o menos 3 aqui. O menos 25 é a próxima marquinha daqui. Ó. Então, o menos 3 manda para o menos 25. Olha aqui, batendo certinho. Só que esse ponto faz parte da função. Então, a bolinha aqui é fechada, mas tudo que tiver à esquerda do menos 3, não faz parte do domínio. Então, eu apago esse pedaço aqui. Pronto. Então, a função é isso que está de azul. É só isso aqui. Aí, agora, ela quer que você estude o sinal da função. Em outras palavras, quer saber onde a função é positiva e onde a função é negativa. Nessa parte aqui que eu vou pintar de verde, a função está acima do eixo. Ela é positiva. Na parte da função que eu vou pintar agora de vermelho, ela está abaixo do eixo x. Então, os valores de y assumem valores negativos. Então, o estudo do sinal ficaria simplesmente assim. Você marca a raiz. Quem é a raiz aqui que nós já sabemos? Ó, o 2. Marca o limite do domínio aqui, que é o 7. Marca o outro limite do domínio aqui, que é o menos 3. E coloca, ó, à direita do 2, a função é positiva. E à esquerda do 2, a função é negativa até chegar no menos 3. Professor, Diga. os valores de x podem atribuir qualquer valor estando dentro do intervalo, né? Eles estão dentro do intervalo. Para fazer o grafo de qualquer função, você pode atribuir qualquer valor que esteja no domínio. Nesse caso, o domínio é um intervalo. Então, sim, qualquer valor no intervalo você poderia ter atribuído. Eu poderia ter atribuído aqui o menos 1, o 1, o 3, que todos seriam no intervalo. E até atribuir pontos demais. Para fazer uma reta, bastaria, para fazer uma reta, eu preciso de apenas 2 pontos apenas. Se os 2 pontos e os valores calculados estiverem corretos, com esses 2 pontos aqui, a gente já tem a reta. Só que fica bem claro que, nesse caso aqui, eu tenho que dar os pontos limites. No caso, o ponto menos 3 é um ponto importante, ó, para eu fazer o gráfico dela, e o ponto 7, embora até nem faça parte do ponto 7, mas eu preciso também dele, que são os limites do domínio. Foi o que eu botei aqui, ó, o menos 3 e o 7 entram aqui no estudo do sinal, ó. Então, isso aqui é o estudo do sinal. Isso aqui é o estudo do sinal. Então, a resposta do problema é só isso aqui. Eu conseguiria fazer isso sem fazer esse gráfico, tá? Como é que eu faço isso? Eu calculo a raiz, vejo se a função é crescente ou decrescente. No nosso caso aqui, a função, como A é positivo, a função é crescente. Aí marco a raiz, sempre que ela for crescente, ela vai ser positiva à direita e negativa à esquerda. E marcaria aqui as extremidades do intervalo, menos 3 e 7. Ou seja, daria para fazer esse estudo sinal muito mais rápido, ou seja, sem fazer esse gráfico. Só que eu acho que ficaria meio mágico
muito mais difícil de entender. Então, eu prefiro fazer o gráfico para tentar justificar o porquê. É como se eu pegasse essa reta daqui, que vai desse ponto a esse, e girasse ela, né? E girasse, ó. Se essa reta, ela gira para cá, ó. Ela vem para cá. E essa aqui vem para cá, ó. Se eu faço isso aqui, ó, eu vou ter exatamente, né? Esse giro, eu vou ter essa região daqui, ó. Aí veja que ao fazer eu tenho essa região. Essa região, de fato, daqui para cá é positiva e daqui para cá é negativa. Então, por isso que fica assim, esse estudo do sinal. Mas, respondendo a sua pergunta, sim, Marcos. Qualquer valor que tivesse dentro do intervalo eu poderia ter atribuído. Mais perguntas sobre essa questão? Mais nenhuma? Então, posso concluir com isso que os demais presentes estão entendendo. Edson, Emily e Isabelle, por favor, se pronunciem. Sobre a questão 3 agora. Só, Oi. e para fazer o estudo do sinal sem o gráfico, como é que ficaria? Vou fazer então. Como é que eu faria? Vou dar outro exemplo, tá bom? Vou fazer esse mesmo primeiro. Vou apagar aqui ó, o gráfico, vou apagar o gráfico, ó, deixar só a lei. Mas assim, eu acho arriscado você fazer se você não estiver entendendo, tá? Eu não gosto. É o que no cursinho, o cursinho vai ensinar esse atalho, entendeu? Só que se você não entender o porquê desse atalho, só decorar ele, Marcos, você vai decorar, vai fazer mais rápido e com uma semana você vai esquecer, entendeu? Então, eu acho muito perigoso esse ensino via macetes, que o macete é mais rápido, mas muitas vezes você não explica direito o porquê da coisa funcionar. Então, eu faria o seguinte, eu igualaria a zero para achar de imediato a raiz. Ao fazer isso, eu descubro que x vale 2. Aí eu marco aqui na reta esse 2. Marco aqui na reta as extremidades do intervalo, o menos 3 e o 7. E... Já entendeu? Já entendi. Eu Já achei que era entendeu? do jeito, mas... Isso. Aí, como esse cara aqui é positivo, toda vez que o coeficiente angular for positivo, ele vai ser mais à direita da raiz e menos à esquerda. E isso é a resposta. Vou dar outro exemplo agora. Vamos fazer um que não é esse exemplo. Oi. Aí se o coeficiente angular for negativo, é o contrário, né? Exatamente. Vamos dar outro exemplo agora, só para a gente fazer outro problema parecido. Se você quer ganhar prática, vai ser menos 4x mais 12. E f vai dos reais positivos para os reais negativos. Tá? Desculpa, para os reais, foi mal. Do R mais até os reais. Então, vamos lá. Como é que eu faria esse aqui sem fazer o gráfico? Então, primeira coisa, achar a raiz, igualzinho que eu fiz a outra, ó, igual ao y a 0. 4x igual a 12, x igual a 3. Marca a reta, marca o 3 e marca o domínio. O domínio, se são zeros positivos, ele vai do zero ao mais infinito, tá certo? Então, ele vai daqui para cá. É o domínio. Pronto. Como o coeficiente angular é negativo, quer dizer que a reta estaria passando aqui pelo 3 assim, ó. Decrescendo. Como ela está decrescendo, então ela é mais à direita, à esquerda, o contrário daqui, e menos até o infinito aqui à direita. Então tá pronto o estudo sinal, Marcos, ó, desse exemplo. Olha como é rápido. Deu para entender, Marcos? Beleza. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a questão 3?
Emily escreveu alguma coisa aqui. Espera aí que eu não estou lendo aqui rapidinho. Emily também disse que também conseguiu entender essa questão. Joia. E Edson e Isabelle, nenhum comentário? Não, né? Então, vou imaginar que está tudo ok. Alguém comentou aqui, deixa eu ver. Isabelle também disse que deu para entender. Que bom, então, Isabelle, que deu para entender. E só Edson que não se pronunciou ainda. Bem, próxima questão. Para onde vamos? Tem como fazer algum exemplo parecido com a questão 4? Tem sim, Emily. Então vamos para lá, vamos para ela. Tá dando para ver bem o enunciado da questão 4? Tá, sim. Então vamos lá. Dê a imagem e as raízes de uma função real, ou seja, de R em R, né? Uma função de R em R. Sempre falar função real significa isso, né? E a lei é dada por isso aqui. E depois classifique-a quanto ao contradomínio. Então ele quer basicamente imagem, ele quer raízes, ele quer contradomínio. De novamente uma função do segundo grau. Isso aqui é claramente uma função de segundo grau, cujo gráfico nós sabemos que é uma parábola. Gente, essa questão é muito parecida com a primeira, viu? Então, se você fizer o gráfico, vai ficar muito fácil responder essas três coisas. E diria que ela é até... ela tem coisas que... Ela pediu coisas a mais que a primeira não pediu, né? Mas a gente calculou lá na outra. Na primeira, a gente acabou calculando a imagem para falar sobre o contradomínio. Então, é um trabalho agora muito parecido com a primeira questão, Emily. Muito parecido. Vou criar uma lei aqui. Pronto. Então, eu vou fazer esse problema para essa lei. A lei não vai ser igual, obviamente, né? A de vocês, cada um vai ter a sua lei. E é isso que, essa integridade que pelo menos eu garanto para vocês, né? Que cada um tem que fazer o seu, né? Bem, então como é que eu faço? Vou fazer o gráfico mais uma vez. Se eu fizer o gráfico, vai ficar tudo bem tranquilo. Então vamos lá. Está aqui o plano cartesiano. Preciso atribuir valores. E como ele pede as raízes, né? Mais um motivo para eu já achar as raízes. Então, para achar as raízes, mesma coisa do outro. Igual a y a 0. Se igual a y a 0, vai descobrir as raízes.
Pode fazer por aquela fórmula, e eu vou fazer agora as raízes por outro método que é mais rápido, tá, Marcos? Que é a soma e o produto. Esse método está lá no vídeo 24, hein? Vídeo 24 tem explicando esse método. A soma das raízes é dada por menos b sobre a, que no caso aqui vai dar menos 6 sobre menos 1, que vai dar 6. E lá eu deduzo o porquê. No vídeo eu digo de onde vem a fórmula, viu? E o produto é dado por c sobre a. Menos 5 sobre menos 1, que dá 5. Dois números que multiplicados dão 5 e somados dão 6. Quem são eles? Me ajudem. Dois números que multiplicados dão 5 e somados dão 6. Quem são eles? Gente, dois números que somar. Uma soma. A soma tem que dar 5. A soma tem que dar 6. E a multiplicação tem que dar 5. Fica aí. Dois números que multiplicados dão 5. Você consegue dizer dois números que multiplicados dão 5? Cinco vezes 1 dá 5 não, pessoal? Dá ou não dá, pessoal? Dá. E 5 mais 1 dá quanto? 6. Pronto. Então a resposta é 5 e 1. Essas são as raízes. 5 manda para o 0 e 1 manda para o 0. Acabei de achar as raízes e acabo de responder uma das perguntas. Agora eu preciso também do vértice, né? E o vértice, conforme eu já falei, se as raízes são 1 e 5, o vértice é o meio. Quem é o meio? Quem é o cara que está no meio entre 1 e 5, pessoal? Qual é o número que está entre 1 e 5? Exatamente no meio. O 3. É o 3. Pronto, esse cara é o vértice. É a abscissa do vértice. E 3 manda para quem? Aí eu vou colocar aqui na lei, ó. Pronto, no lugar do x botei o 3. Para calcular o y. Então vai dar menos 9, que quem está elevado ao quadrado é só o 3, né? Esse menos não está elevado, não tem parênteses. Mais 18 menos 5. 9 menos 5. Vai dar 4. Quer dizer que 3 manda para o 4. 3, vou botar aqui as divisões. Pronto. 3 manda para o 4. E com isso temos o terceiro ponto da parábola. O último ponto especial da parábola é onde cruza o eixo y, né? E ele é bem fácil de descobrir, porque é só botar 0 aqui no x e o valor do y vai dar sempre o valor do c. Menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Posso unir esses pontos agora, já que o domínio é real, e aí temos uma parábola agora aqui. Pronto. Está feito o esboço da parábola. Coitada, ela ficou toda troncha, toda mal feita, mas é uma parábola, tá certo? Melhorei um pouquinho ela agora. Pronto, tá aqui a nossa parábola. Bem, quem é a imagem? O vértice aqui. A abscissa desse vértice é o 4. Todos os demais pontos batem nessa região aqui. Então, a imagem dessa função é dada pelo intervalo que vai do menos infinito, que vem aqui de baixo, até o 4. Aberto no menos infinito, fechado no 4. Com isso, respondi a essa pergunta. E agora fica muito fácil classificar ela quanto a contra-domínio, né? Porque, novamente, a gente faz aqueles dois testes, né? Teste da injetividade e teste da sobrejetividade. O da injetividade passa retas horizontais. E ela cruza em 2 pontos. Ferrou, não é injetora.
E a gente já pode comparar o contra-domínio com a imagem. E vemos que sobra. Os elementos que estão acima do 5 estão sobrando aqui. Ou seja, pertence ao conjunto que pode receber, mas de fato não recebe. Então, ela também não passa nem nesse teste, nem nesse. Então, classificando ela em relação ao contra-domínio, ela é NDA. N, deu uma travadinha aqui a mesa de novo, mais uma vez, esperando que destrave. Ó, a mesa fechou de novo, ela tá bem estável hoje, não sei o que está acontecendo com ela. Ela fecha sozinha, sem eu dar a ordem. Abrindo de novo a mesa. Esse era o exemplo passado. Esse foi o exemplo da outra questão. E o atual nosso agora era esse. Pronto. Aí, se ela não passou nem no teste da injetividade, nem no teste da sobrejetividade, ela é NDA. E com isso respondemos a terceira e última pergunta. Vocês conseguiram entender essa questão, pessoal? Sim ou não? Sim. Sim. Então, já fizemos 3 questões. Ou seja, já fizemos metade da prova. Não é isso? Isso. Terminamos agora ou temos mais dúvidas? Alguém quer ver ainda agora? Tá bom, então? Vocês podem se comunicar. Estou vendo aqui o chat. Para mim tá bom. Foi o comentário de Marcos. Emily e Raquel também não tenho mais dúvidas. Isabela e Edson. Aguardando Isabela e Edson. Não tem dúvidas, Edson. Só falta agora Isabela. Para mim tá ok. Então, beleza, pessoal. Fizemos metade das questões hoje. Caso seja necessário, então fazemos o CA na quinta-feira. Lembrando, quinta-feira tem aula regular, né? A aula é 10h45. A gente pode marcar o CA para antes da aula, tá certo? A gente poderia começar o CA, de repente, umas 9h30. O que vocês acham? Pode ser? Então, caso eu volto a confirmar. Caso não haja interesse, a gente desmarca esse A de 9h30. Mas às 10h45 eu vou dar a aula, justamente falando da função de segundo grau. Tá? Que é essa parte que, na aula de hoje, das 3 questões que eu resolvi hoje, duas foram de função de segundo grau. Tá, pessoal? Então, deixa eu parar de compartilhar para vocês me verem de forma completa. Acho que vocês voltaram a me ver agora de forma completa. Não é isso? Pronto. Agradeço a presença de vocês. Espero ter ajudado. Quinta-feira, então, a princípio, 9h30, a gente tem um CA, tá bom? Mas eu confirmo pela manhã, tá? Quando eu costumo anunciar a aula, né? Então, na quinta cedinho, eu vou anunciar a aula de 10h45, aula regular nossa, aula síncrona nossa, para repor de terça. E aí lá eu pergunto se está mantido o CA para as 9h30, tá certo? Ok? Então, galera, valeu.
Um abraço. Emily respondeu. Ok, obrigado, legal. Então, me despeço de vocês, tá? Só falta agora a Emily sair. Valeu, Marcos, então. Um abraço. Estou saindo. Valeu, galera. Tchau.